A paz do Senhor, pessoal. Hoje é sábado e hoje vou trazer sim uma palavra de reflexão para os nossos corações, mas acerca de algo que muitos ainda têm dúvida acerca do jejum e o propósito. Eles são os mesmos? Jejum e propósito são as mesmas coisas? E nós vamos ver isso, nós vamos tirar essas dúvidas sobre e em cima na palavra de Deus, que é muito clara, e nós vamos poder entender um pouquinho o que é jejum, o que o jejum faz e o que o propósito faz. Então vamos lá. Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o 14, que vai dizer assim: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E essa palavra aqui ela é muito forte, mas também ela nos traz muitos ensinamentos para as nossas vidas, enfim, acerca da nossa motivação. Por que nós jejuamos? Por que eu faço o propósito? Então vamos entender aqui, a Bíblia vai citar 2 homens, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele jejuava e ele colocava isso, que ele estava jejuando. Ele colocava para fora: olha, eu estou jejuando, olha como eu estou abatido, eu dou o dízimo, eu dou as ofertas, eu dou tudo aquilo para o Senhor, tudo que Ele exige, tudo aquilo que Ele fala na palavra dele, eu dou. Olha só, eu estou jejuando, eu estou passando fome, mas eu estou aqui. Já o publicano, não. O publicano, ele não falou para ninguém. É essa a verdade. Em outras palavras, ele não falou para ninguém que ele estava jejuando. Ele simplesmente fez o jejum dele no secreto, lá na casa dele, enfim. Ele se propôs no coração dele a fazer um jejum ao Senhor para mortificar a sua carne, para se apegar mais a Deus, para se aproximar mais de Deus. Ah, Laís, então quer dizer que o jejum, ele me aproxima mais de Deus? Consequentemente, sim, o jejum ele nos aproxima de Deus porque nós estamos matando a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Quando nós matamos os nossos desejos e as nossas vontades através do jejum, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós temos uma sensibilidade maior para poder ouvir mais de Deus. Nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nós nos aproximamos mais de Deus. Mas jejum muda Deus? Não. Jejum vai mudar quem está fazendo o jejum. Então, o jejum não transforma Deus. Jejum não muda Deus. Jejum não muda aquilo que Deus já quer fazer sobre a minha, a tua vida. Então, por que eu jejuo? Então, por que eu oro? Porque jejum e oração andam juntos. Jejum e oração é dependência de Deus. Se eu não jejuo e se eu não oro, como é que eu vou depender de Deus? Como é que eu vou conhecer a Deus? Óbvio, através das Escrituras, nós também conheçamos a Deus através das Escrituras, com jejum, oração e palavra. Só que este homem aqui, há muitos que se confundem no jejum e no propósito. Propósito, eu consagro algo a Deus. O propósito, eu vou consagrar algo a Deus. Eu vejo muitos aí falando: eu não vou usar calça por tantos anos, não vou cortar mais meu cabelo, vou ficar aí um tempo separado de alguma rede social, eu vou fazer algo que seja um propósito, mas colocam isso como jejum. E jejum não é eu me abster de alguma coisinha e alimentar minha carne de outro lado. Não, o propósito, sim, nós podemos fazer um propósito. Eu vou me abster de tal coisa. Eu vou me abster, não vou ver televisão por tantos dias, mas isso é um propósito. Para mim também me aproximar mais de Deus, esse tempo que eu vou me abster de algo, eu tenho que me aproximar mais de Deus.
Então, o propósito eu posso fazer? Posso fazer o propósito, mas não posso me confundir e não posso colocar o propósito no lugar do jejum. Porque o jejum mesmo, como a palavra vai nos dizer, é para mortificação da nossa carne. Então, o jejum, não adianta eu me abster só de alguns alimentos que talvez é muito atrativo aos meus olhos. Não vou comer brigadeiro, não vou comer chocolate por tantos dias. Sei lá, por 7 dias, uma semana, estou jejuando. Não, isso não é jejum. Jejum é você jejuar absolutamente tudo. É você se consagrar por um período, algumas horas. É 7 dias, uma semana. Então vai ser o quê? 12 horas, 10 horas, 5 horas? Isto é jejum. Você não vai ingerir alimentos para poder matar a sua carne, e nesse tempo você vai estar totalmente entregue ao Senhor, em jejum, em oração, em louvor, lendo a palavra. Porém, pasmem, há muitos que dizem que quando você jejua, você tem que, se é 5 horas, 12 horas, 1 hora, esse tempo que você está em consagração, em jejum, você tem que se abster de tudo e só ficar ali trancado. Há muitos pensamentos, mas vamos lá, Laís, tá, mas e se eu trabalho, do trabalho, e eu vou pra faculdade, eu não consigo ficar esse tempo ali, eu vou deixar de jejuar? Muito pelo contrário, você vai sim estar jejuando, só que você vai estar aí, em conexão com Deus. Você vai estar elevando seus pensamentos com Deus. Coloca lá o seu foninho, põe um louvor, se dá para você fazer isso. Coloque lá, você sabe do momento certo que dá para você fazer isso. Se é 1 hora, Laís, mas se eu fizer 1 hora e eu, sei lá, não conseguir fazer 12 horas, como muitos fazem, 10 horas, eu vou ser menos reconhecido? Muito pelo contrário. O que Deus vê é a motivação do nosso coração. Por que nós estamos jejuando? Para buscar os nossos bel prazeres? Muito pelo contrário. Aí esse jejum que Deus não aceita, para buscar os nossos bel prazeres, as nossas vontades. Jejum é para mortificar a nossa carne, o nosso desejo, para nos aproximarmos mais de Deus, para reconhecer e entender qual é a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, o jejum mortifica os meus desejos, mortifica a minha carne e fortalece o meu espírito. Já o propósito, eu posso fazer um propósito, enfim, vou ficar sem rede social, enfim. Ou muitos falam, não vou cortar o cabelo por um propósito, ou eu só vou usar saia, enfim, tem N propósitos. Ou vou ficar por um determinado tempo, como eu falei aqui, vou ficar aqui, sei lá, sem ver uma televisão. Eu vou fazer um propósito, só que propósito não é jejum. O propósito, ele não mortifica a carne. O propósito, eu estou querendo algo da parte de Deus, sim, assim como o jejum, sim. Só que o jejum, ele vai me alinhar com a vontade de Deus. Já o propósito, ele não me mortifica, mas o propósito, eu estou clamando ao Senhor, Senhor, eu quero isso. Senhor, faça a tua vontade sobre isso do qual eu estou fazendo esse propósito, para me abster, porque eu estou muito tóxica, talvez, de algo do qual você está vendo, do qual está falando. Vou fazer um propósito aí de palavras, mas o jejum, por mais ainda que eu busque a minha vontade, o jejum, ele mortifica a minha vontade, porque eu estou aí me humilhando perante o Senhor e reconhecendo que Ele é Deus sobre todas as coisas e que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Um e o outro estão errados? Não estão errados, só que o que entra aí no erro é quando nós fazemos, como eu falei aqui, com a motivação errada. O jejum é para mortificar minha carne, para me aproximar de Deus. O propósito, eu posso fazer? Eu posso fazer. Outra coisa que muitos às vezes falam, né? Eu estou jejuando. Faz como esse publicano aqui. Estou jejuando, irmão. Estou jejuando, irmão. Não posso, não me oferece nada não, porque eu estou de jejum. Para que falar que você está jejuando? Nós não precisamos falar que nós estamos jejuando. Ninguém precisa saber que nós estamos jejuando. Lava bem o seu rosto, se banha, se arruma, fique cheiroso, fique cheirosa. E pronto, ninguém precisa saber que você está fazendo um propósito de jejum. Muito pelo contrário, quando as pessoas falam, Laís, mas tem jejuns que são aclamados e são proclamados. Sim, 12 dias de jejum e oração pela nossa nação. Relógios de 24 horas, jejum e oração, cada um aí tem o seu horário que você escolhe. Aí sim, tem aí um propósito direcionado. Esse sim, mas aquele jejum que você faz ali, o individual, só você, ninguém precisa saber. Vamos jejuar por um ente querido que está aí enfermo, que os médicos já desenganaram. Podemos levantar aí um clamor, um propósito de jejum e oração?
pode se levantar, mas você querer fazer como esse fariseu aqui fez, olha, Senhor, eu estou jejuando, olha para as pessoas, alguns seus irmãos, não posso comer porque eu estou jejuando. Não faça isso, vai ficar feio para você, porque você está querendo se exaltar, você está querendo mostrar que você é melhor do que os outros. Então faça como esse publicano, jejue no secreto, fique você aí, Deus, se consagra ao Senhor, faça seu jejum, se tiver que fazer um propósito, faça um propósito, você e Deus, mas ninguém precisa saber. E no final termina o Senhor dizendo que Ele honrará aquele que se submeteu, aquele que se humilhou, Ele vai exaltar, mas aquele que se exaltou será humilhado. Então, não queira colocar e não queira aí colocar para fora, me perdoe o termo que eu vou usar aqui, arrotar uma santidade do qual não se vive, colocar algo para fora do que não se está vivendo para mostrar para os outros, às vezes mostrar para líderes, mostrar para amigos e colegas, irmãos, que você está jejuando, você está em consagração. Não precisa disso. Você só precisa mostrar verdadeiramente com uma certa motivação para o Senhor, porque é Ele que te honra, Ele que te julga, Ele que abate, Ele que levanta, Ele que te justifica, Ele que advoga a sua causa. É para Ele que você tem que fazer. E não fazer um jejum em nenhum propósito para mostrar algo para alguém. Mas se um dia, quando você receber sua bênção, aí você quiser comentar e você quiser falar, é porque eu jejuei, né? Porque eu fiz um propósito. Tudo bem, isso não é algo para ser nem espantoso, porque isso faz parte da vida do crente. O crente vive de propósito, o crente vive de jejum e de oração e leitura da palavra. Então não é algo que, nossa, você está não é isso. Então não julgue sobre aquele que talvez jejue 1 hora, que talvez você fique sabendo, ou 50 minutos, não importa. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade do qual você se entrega ao Senhor sobre o jejum e sobre o propósito. Mas não troque. Não coloque, não faça do jejum um propósito, porque jejum, ele é absoluto. O jejum, ele é absoluto, é você se abster de tudo, de todos os alimentos, para mortificar a sua carne e se consagrar ali a certo tempo ali de período. Então, eu sempre falo aqui, né, sempre tô colocando aqui entre dois personagens bíblicos, né, e hoje você também pode escolher. Será que você tem feito um jejum da forma certa, um propósito da maneira correta, da maneira que verdadeiramente agrada a Deus? Nesse propósito, quem é que você tem sido? Nesse jejum, quem você tem sido? Será que você tem sido aquele que quer se mostrar? Ou você é aquele que quer se diminuir para que o Senhor, ele apareça, o Senhor, ele resplandeça? Na verdade, o jejum também é uma potente arma de oração, de guerra espiritual, para que nós venhamos ser fortalecidos em Deus, para enfrentar batalhas gigantes, porque é no jejum, na oração que o Senhor nos reveste, é no jejum e na oração que nós mortificamos sim a nossa carne, o nosso espírito, ele fica mais forte para guerrearmos no mundo espiritual, e o Senhor nos concede vitória, porque nós estamos ali andando lado a lado com o Senhor, com os ouvidos afiados para poder ouvir a voz dele. Então sim, o jejum, ele é uma arma de guerra espiritual. Saiba usar o jejum da maneira certa, com a motivação correta, porque muitas coisas o Senhor tem para revelar da parte dele para a sua vida. Então, propósito e jejum são totalmente diferentes. Não queira fazer um propósito achando que você está jejuando. Faça o seu jejum e faça o seu propósito, sim. Mas, fique em silêncio, fique só você em Deus, porque aquele que te vê em oculto te honra no público. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda aí um ótimo final de semana abençoado na presença do Senhor. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, que todas quartas e sábados, até que o Senhor aí volte, Ele me permite, estarei aqui trazendo e partilhando aqui um pouquinho aqui da palavra de Deus com vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe.